Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá! Mais um momento de estudo, mais um momento que nós estamos estreitando os nossos laços de amizade com a Dona Ivone, essa médium, essa trabalhadora silenciosa que trouxe para a gente esse grande remédio que é o livro Memórias de um Suicida. Nós estamos estudando o livro A Luz do Consolador, da Federação Espírita Brasileira, que a Dona Ivone escreve. Então, nós precisamos saber sobre ela. E é melhor ler o que ela escreveu sobre as atividades dela, sobre a vida dela, né? E ela vem falando que na primeira juventude ela recebeu uma orientação espiritual para se submeter ao espírito Camilo Castelo Branco e receber dele um tratado sobre suicídio. Então, ela vem explicando por que isso, né? E ela diz: eu trouxera essa incumbência ao reencarnar, pois que também eu fora suicida e necessitava resgatar a falta. O compromisso dela com o suicídio é por conta dela ter cometido suicídio em vidas anteriores. E ela precisa resgatar essa falta. E a melhor maneira de se resgatar uma falta é ajudando as pessoas a não cometer mais aquela falta. Ela ser essa amiga, essa professora, essa conselheira, essa orientadora, né? Ela vai nessa busca de ajudar as pessoas. Tem um caso que o Divaldo conta de uma enfermeira. Ele fala que é uma enfermeira que ela trabalhava num determinado hospital e ela ficou no CTI e uma pessoa desencarnou porque essa pessoa passou mal e ela estava dormindo. E a pessoa morreu. E o médico viu e entendeu que se ela estivesse de plantão acordada, poderia ter salvo o paciente. E o médico falou com ela e falou que ia denunciá-la e ela iria perder o certificado dela de trabalhar como enfermeira. E ela orou muito. E o Divaldo fala que ela pediu a Jesus que, se ela tivesse uma nova chance, ela nunca mais dormiria no plantão. E o tempo foi passando, e ela sempre na expectativa de receber, né, uma carta do Conselho de Enfermagem sobre essa denúncia, e essa carta nunca chegava, e ela continuou trabalhando, e ela se transformou, e ela acabou sendo conhecida como o anjo que não dorme, de tão atenta e dedicada ao trabalho, como plantonista, como enfermeira. Então, o erro que ela teve no passado, a conscientização daquele erro foi de tal forma que ela se engajou em não mais errar e socorrer. Então, o erro, né, a dor que a Dona Ivone causou em vidas passadas para os familiares, para as pessoas que amavam ela, né, e ela cometeu o suicídio. Então, a dor que ela causou, a dor que ela sentiu ao ver que nada termina, essa consciência trouxe para ela a vontade infinita de ajudar as pessoas a não cometerem suicídio. Então, é disso que ela vem falando, né? E aí ela diz: e assim escrevi Memórias de um Suicida, que em 1926, só publicado em primeira edição 30 anos depois, isto é, em princípios de 1956. Gente, então, ela recebeu mediunicamente esse livro,
que depois nós vamos estudar como é que foi, passo a passo, mas esse livro ficou 30 anos sem ser publicado, mostrando a competência, a resignação da Dona Ivone, o silêncio. Lembra que no programa anterior ela falou que o trabalho dela sempre foi silencioso e ela sempre se esquivava dos holofotes, de querer aparecer. Trabalhava muito, mas no silêncio, porque mediunidade com Jesus é assim. Então, imagina você ficar 30 anos para publicar um livro. Isso nos dá base, nos dá critério para nós avaliarmos tantos livros que estão no mercado, né? Livros espíritas. O Divaldo até fez um comentário sobre isso, que algumas pessoas pedem para que ele faça o prefácio, ou que peça para a Joana de Ângeles, e ele mesmo fala que às vezes não tem o conteúdo. Mas é mediúnico, é de um espírito. Sim, mas qual o conteúdo do livro? Qual o objetivo do livro? Livro espírita é remédio. Tem que ter qual o objetivo desse livro. Um objetivo positivo desse livro. Pronto. Aí nós vamos ter um critério para escolhermos a nossa literatura. E aí ela diz, além desse, recebi também... Aí ela vem falando de alguns livros dela, né? Nas Telas do Infinito, que é do Dr. Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco. Amor e Ódio, gente, maravilhoso, do Espírito Charles, Meu Pai de Anterior Existência. O Charles, ele foi lá no início da era cristã, no anos 30, 50 mais ou menos, ele era um rei chamado Sacarã. Era terrível, terrível. E ele se apaixona por ela, ela era uma bailarina, e matam ela. E ele, no desespero, ele mata todas as pessoas que ele suspeita ter matado ela. E depois ele desencarna, e na reencarnação seguinte ele nasce no próprio reinado, para vivenciar na pele, ele nasce como escravo, para vivenciar as leis rudes que ele mesmo tinha feito quando era rei. Então, já vivenciando na pele aquelas maldades que ele decretava para o seu povo, né? E ali ele começa um relacionamento com a Dona Ivone, que nós já falamos em algum programa sobre isso. E depois ele foi, em outras reencarnações, ele foi pai, e ele foi evoluindo, e ele é um dos mentores da Dona Ivone, né? E esse livro, Amor e Ódio, é dele, do Espírito Charles. Onde também o suicídio e suas consequências desastrosas para a criatura são expostas. A Tragédia de Santa Maria, que é um romance brasileiro de Bezerra de Menezes, é maravilhoso. Olha, o livro bom é esse, Tragédia de Santa Maria, super recomendo. O Nas Voragens do Pecado, de Charles, ótimo. Todos são muito bons, né? Devassando o Invisível, a assistência de Charles e supervisão de Dr. Bezerra de Menezes, Ressurreição e Vida, de Leon Tolstói, Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, Recordações da Mediunidade, assistência e supervisão de Bezerra de Menezes. Esses livros todos, eles são estudados em reuniões mediúnicas. Antes de trabalho mediúnico, o que é bom se fazer, né? Reserva um tanto de tempo para fazer leitura. Essas leituras da Ivone facilitam o entendimento do intercâmbio mediúnico numa reunião de desobsessão. Depois se lê o Evangelho e se dá início à reunião de desobsessão. O Evangelho aos Simples, a Lei de Deus, Contos Amigos. E aí ela vem falando, né, que nessa época ela havia escrito no total de 18 livros, os quais poderão ser desdobrados para 21 volumes, se levarmos em conta que alguns desses trabalhos comportam 2 obras distintas, que poderiam ser publicadas separadamente. Então, ela
foi sempre muito dedicada, obediente. Obediência não é fé cega. Obediência é estar num acordo de disciplina e ser obediente ao combinado, que nós temos resistência a ser obedientes, né? E aí ela fala, a fim de receber esses livros, os romances principalmente, e também Memórias de um Suicida, seus autores espirituais retiravam meu espírito do corpo material. Levavam-me com eles para o além ou para o país em que se desenrolaria a ação. Portugal, Espanha, França, Alemanha, Rússia e também alguns ambientes do mundo invisível. Conheci, assim, algumas paisagens do mundo espiritual e países estrangeiros terrenos, onde a ação romântica se desenrolava em diferentes épocas e séculos. Isso é uma característica, né, das obras dela, e nós vamos ver isso no livro Memórias de um Suicida. Então, ao narrar, antes de narrar a história, levava ela para ela vivenciar aquela história. Porque tudo que nós vivemos, tudo que já aconteceu, essas cenas, elas estão arquivadas no mundo espiritual, né? Então, se acessa a esses arquivos espirituais, né? Hoje em dia, né, os arquivos digitais não tem nas nuvens, né? Nós temos o nosso computador em casa, tiramos fotos, fazemos vídeos, documentação e arquivamos na nuvem. Quando queremos, vamos lá e resgatamos. E isto que acontece conosco é uma cópia mal feita, né, ainda rudimentar, do que é realmente o mundo espiritual, com esses arquivos, nessas frequências espirituais. Por isso que as pessoas elas vão tendo acesso às vidas passadas nela, porque fica nesses arquivos. Na Dona Laura, no livro Nosso Lar, ela tem permissão para acessar a vida passada dela até 300 anos atrás. Ela tem essa permissão. Então, vê esses arquivos espirituais, né? E aí ela vem falando. Nesses locais, eu assistia a peça a ser escrita pelos autores espirituais, como todos os detalhes. Sentia as emoções de todas as personagens, contemplava colorações belíssimas, via-me em todas as cenas, mas nada fazia ou dizia, e ouvia uma voz desconhecida a narrar o drama com uma precisão e um encanto indescritíveis, mas sem ver o narrador, e ouvia ainda tudo quanto diziam as suas personagens. Então, olha que coisa interessante, né? Para ela escrever, porque quando você lê as obras da Dona Ivone, é uma cena montada, é uma coisa muito interessante, justamente por isso, porque ela estava vendo o espírito narrando, e aí ela, com precisão, ela coloca ali no papel. Então, quando você for ler uma obra da Dona Ivone, pense nisso. Pense no trabalho dos espíritos, né? Mergulhe nos temas, mergulhe nas cenas, faça parte dessa tela em movimento, porque todas as obras da Dona Ivone, elas são remédios. Não tem uma obra dela que não diga respeito à nossa vida, porque os temas falados são os temas que nós temos as nossas encrencas, mas também ali tem as diretrizes, as soluções, as dicas, as possibilidades da gente resolver. Então, estudar uma obra dela é estar com a oportunidade de ter contato, muitas vezes, com a solução das nossas questões. E aí, ela vem falando assim, assisti dessa forma a célebre matança dos huguenotes na França, no ano de 1572, com detalhes inimagináveis por todos nós. Nessa época, né,
dos huguenotes, que foi a famosa noite de São Bartolomeu, que está descrito, muito bem descrito, em um dos livros dela, da trilogia, né? Que se passa ali na França. Então, veja, quando a gente vai ler o livro, é tudo tão real, tão incrivelmente real, embora seja um desastre, seja muita dor, mas para a gente entender a trajetória da história, para a gente ler as consequências, mas principalmente para que a gente nunca se deixe envolver por ideias de alguém onde a nossa fé seja cega. Nós precisamos ter uma fé raciocinada, precisamos raciocinar em tudo que a gente ouve, de quem quer que seja, a gente tem que raciocinar. Isso faz sentido? Se fizessem comigo, eu iria gostar? Isto causa o prejuízo a alguém? Esta situação promove alguém? Quais são as consequências dessas ações? Então, é este conhecimento, esta consciência que realmente nos liberta, né? Assisti a cenas da Inquisição de Portugal no século XVI. Visitei castelos medievais e da Renascença. Penetrei o Palácio do Louvre, em Paris, como ele devia ser ao tempo de Caterina de Médici. E é interessante que ela teve essa reencarnação, né, lá. Então, um dos livros dela fala sobre isso. Então, imagina ela voltando e vendo o filme da vida dela do passado, acompanhando ali, passo a passo, e pensando, meu Deus, por que eu não fiz diferente? Então, nós podemos fazer esse treino. Imagina se hoje nós estivéssemos no futuro e voltássemos hoje para ver o que nós estamos fazendo. E a gente pensar, não vou fazer desse jeito. Qual vai ser a melhor maneira de solucionar esse problema com a visão de futuro? O que eu posso fazer hoje para que lá no futuro eu não me arrependa da decisão de agora? Estudar a doutrina é para isso. É para que a gente decida melhor a nossa vida. Por quê? Porque nós temos essa visão de futuro. Então, ela fala, perlustrei os gelos da Rússia, conheci a vida dos seus camponeses e o esplendor da nobreza ali existente durante o Império. Conheci antros de miséria e dor de toda parte. Penetrei regiões sombrias do astral inferior e ambiências consoladoras do astral intermediário, etc, etc. Posso dizer que o além-túmulo se assemelha à nossa terra, porém, mais belo nas regiões intermediárias e boas. Nestas, tudo é agradável e belo, e artístico. Convivi finalmente com meus guias espirituais, como se eu fora também desencarnada, ou quase isso, e revi muitos trechos do passado histórico citados em meus livros, como se tratasse do presente. Depois de todas essas visões, os autores espirituais dos livros mostrados voltavam e os escreviam, e eu os transmitia com grande facilidade, porque já conhecia o enredo e os detalhes. Imagina, é como se vamos assistir um filme e quando acabar o filme, alguém vai falar para a gente o que aconteceu no filme e nós vamos escrever, né? Porque a nossa capacidade, se a gente assistir um filme, a nossa capacidade de escrever o filme, a gente assiste um filme de 2 horas. Se alguém perguntar assim, me conta o filme, em 10 minutos a gente conta tudo. Mas o filme levou 2 horas e muita coisa se perde. Então, ela voltava lá no passado para ver aqueles registros, aquelas cenas, para facilitar, na hora do espírito de escrever para ela ali facilitar com a mente dela a descrição das cenas.
né? Então, isso é uma disponibilidade, porque ela não estava disponível apenas na hora da psicografia, no momento da psicografia. Então, antes da psicografia acontecer, ela já fazia mecanismo para favorecer esse trabalho. Então, o livro dela não é apenas naquele momento da psicografia em si. Foram ocasiões de intensa felicidade para o meu espírito, e posso afirmar também que todos esses romances contêm grande parcela de realidade. Não são ficções. Suas personagens existiram como outros nomes, apenas neles há o ornamento literário e nomes fictícios, ao mais das vezes, alguns deles, porém, sendo reais. Então, ler uma história da Dona Ivone é ler uma realidade, é tudo real. Em alguns casos, o nome muda, até porque para não identificar o caso. Por exemplo, esse livro, A Tragédia de Santa Maria, aconteceu aqui no interior do Rio de Janeiro. Se coloca o nome da família, o nome das pessoas, o nome real, as próprias pessoas da cidade vão ali investigar e vão identificar, e, de repente, vai expor os bastidores de uma família, né? O que acontecia de fato, que a família se apresentava de um jeito, mas acontecia outras coisas. E aí a ideia não é denigrir a imagem de ninguém. Pelo contrário. Então, os nomes são trocados, em alguns casos, apenas para evitar essa identificação. Mas toda vez que você lê algo escrito pela Dona Ivone, não é uma ficção, é um caso realmente que aconteceu. E que a gente leia muito atento, porque são histórias que podem acontecer conosco, ou que já aconteceu conosco. Mas o mais importante é que a gente aprenda a decidir essas histórias para que a gente tome a consciência de como é que eu vou decidir a minha vida. Porque, olha, decidir dessa forma, o resultado é esse. Porque o resultado ele é diretamente proporcional à forma que a gente decide. E a gente precisa decidir bem. E ela diz: em toda a minha vida, vivi mais da vida mental e espiritual do que da vida terrena, pois até mesmo me lembrava de muitos fatos da minha existência passada, inclusive daquele que fora o meu pai de então, e a tal ponto eu lembrava esse particular que demorei a reconhecer em meu pai da atualidade o meu verdadeiro pai. Então, a Dona Ivone, ela é essa médium com esse compromisso. Agora, imagina ela o tempo inteiro ficar ligada à vida passada dela, né? Isso causa um sofrimento. E ela rejeitava o pai atual porque, na mente dela, era o pai da última reencarnação. Para mim, o pai que eu amava e respeitava, o verdadeiro pai, era aquele que via em espírito junto a mim e do qual me recordava, ou seja, era o Charles, atualmente desencarnado, e meu espírito familiar desde o berço. Então, isso causava para ela realmente um sofrimento, e esse sofrimento todo que ela tinha era porque ela desdenhou a vida dela através do suicídio, sem a visão de futuro, sentindo esse tédio, sentindo esse vazio, sem pensar na programação de Deus, sem se sentir um filho de Deus. Então, nós precisamos, gente, falar sobre isso. Nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos ajudar as pessoas, nós precisamos orar, precisamos fazer o culto do lar, precisamos evangelizar nossas crianças, precisamos estar em contato com os ensinamentos do Cristo, porque é esta liberdade, essa verdade que vai nos dar a libertação da nossa ignorância. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.